falarmos sobre essa atividade aqui, tá bom? Não é trivial, e aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? A gente está aqui na AC1.2 agora, né? Ó, questão 2 que a gente vai entrar, ó. Análise de sensibilidade, cenários e árvore de decisão, na parte 1 aqui, tá? Então, ó, a gente está aqui, ó. Essa é uma lista para entrega não para essa semana, mas para outro final de semana, tá bom? O próximo final de semana é para a gente entregar. Então, a gente está aqui, ó, olhando qual que é a situação. Primeira a gente já viu, né, a aula passada, a gente olhou lá como que era a situação de endividamento, não endividamento de uma empresa e etc, tá? E quando que era o custo dela falir. A partir do momento que a gente viu o custo agora a gente vai, tô olhando o quê? Para cenários, né? E aí simulando esses cenários. Então aí hoje, né, vai vir uma situação em que a gente vai ver benefício fiscal, tanto benefício fiscal para finanças, quanto benefício fiscal para a empresa, né, para a empresa, de benefício fiscal por causa de juros ou por causa de, deixa eu ver, né, eu agora não lembro, por causa de depreciação, né? Então, a gente vai ver como montar esses tipos de fluxo de caixa, dado que a gente tem benefícios fiscais, isso para empresa, de novo, para empresas de lucro real, tá? Não é para empresas de lucro de lucro presumido, nem de lucro do Simples Nacional, então é para empresas grandes, tá? Que a gente está olhando a situação de planejamento financeiro que a gente tem a parte do benefício fiscal. Tá legal? Para a gente começar a falar isso, eu gostaria de começar com uma parte teórica, tá? Revisando aqui com vocês contabilidade, um pouquinho de contábeis aqui, mas só para a gente conversar, tá certo? Tá falando sério ou tá zoando, Kelvin, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. A avaliação complementar 2, lista 1, questão 2, tá certo? A gente vai olhar, tô falando sério, aprendi na base do ódio. Ah, bacana, né? Eu acho, ó, faz muita diferença. Tem até um curso que o Mackenzie oferece de contabilidade para administradores. E assim, e de verdade, eu aconselho, gente, a fazer contabilidade, se você quer ser da área financeira, tal, porque no final das contas, você sendo diretor financeiro, por exemplo, você vai ter que o quê? Ou você ou o contador da empresa vai ter que assinar balanço, mas você vai ter que ter o quê? Contabilidade, entendeu? Então, é um negócio que para se pensar, deixa no radar. Você elimina um monte de matérias e aí fica só nas matérias de contábeis mesmo. Então, acho que 1 ano e meio, 2 anos é bem legal, né? Contabilidade para graduados do Mackenzie. É bem bacana, né? E aí já tem... O Lima mandou um abraço. Legal, né? Ter a dupla titulação mesmo, né? Você tem aí, né? Tanto do... Eu acho que tem uma parte que está em EAD. Então, eu acho que vale a pena, gente, né? Dá uma olhada, eu não estou com as informações, mas se eu não fosse contador, eu ia fazer, né? Eu sou contador também, então já viu. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha numa coisa, né? Alguns conceitos. Conceito de uma empresa, tá legal? Para a gente entender o cálculo do lucro, tá bom? Então, o que que acontece? Sabe que, ó, vou estabelecer a diferença entre lucro e caixa, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, um caixa, certo? Vou fazer como se fosse uma caixa d'água mesmo, certo? Uma caixa de um aquário, alguma coisa assim. Tá legal? E o que que é essa brincadeira? A gente tem um cálculo aqui, que é o cálculo que a gente vai colocar, ó, né?
tem uma partezinha deste caixa que a gente chama o quê? De lucro, certo? O lucro é o que a gente pode tirar da empresa sem prejudicar a empresa. É isso. Então, se é aquilo que a gente tira da empresa sem prejudicar a empresa, por isso a gente tem alguns princípios. Princípio da competência. Me ajuda aqui a falar o que é, princípio da competência. O que você faz? O que ele fala a respeito? Para a gente poder calcular o lucro. Um de cada vez, tá? Independente do o quê? Competência. Consiste no fato de que receitas e despesas devem estar incluídas na apuração do resultado da empresa. Resultado é a forma chique de chamar lucro, né? Ou seja, porque lucro é só quando é positivo. Resultado é, quando ele é positivo, ele é lucro. Resultado, quando é negativo, ele é prejuízo. Tá certo? Então aqui, ó, o Kelvin colocou, né? Receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado da empresa no período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou de pagamento. Tudo bem? No final das contas, né, independe de recebimento ou pagamento, pumba, né, já olha o que vai acontecer. É uma obrigação que aconteceu ou é um direito que você já adquiriu. É um fluxo de caixa no final das contas. Tá legal? Tanto de saída quanto de entrada de caixa. Putz, então o lucro, eu olho independente disso aqui, eu, pumba, já coloco, né, neste momento, no momento de hoje, entendeu? Eu falo, o quanto que eu tenho de receita e o quanto que eu tenho de custo. Quanto que já tem de, de desembolsos a ocorrerem. Tá certo? Então, tem esse princípio aqui, tem um outro de confrontação, o quê? O princípio de confrontação, né? Frontação de receitas e gastos. Ou seja, o que acontece? Eu vendi essa caneta. Eu vou ter 10 reais por causa dessa caneta. Eu tenho que pegar os gastos que foram desta caneta. Então, eu gastei 7 para fazê-la. Então o lucro é você confrontar receitas e gastos desta caneta aqui. Então beleza. Então é o 10 menos o 7. Tá legal? É isso que é a confrontação da receita. E tem um outro negócio aqui que você fala, cara, é o princípio da continuidade. Continuidade. O princípio da continuidade vai fazer com que você, né, ao invés de... Tá vendo? Peraí. Você tem um caixa aqui em cima, tá vendo? Um caixa no final do período. Você pode tirar o lucro, por quê? Você pegou, você fala, é uma coisa que não vai prejudicar a empresa. Por quê? Você olhou para competência, olhou para confrontação de receitas e gastos, e aí você viu uma coisa de continuidade. Essa continuidade tem umas coisas aqui chamado o quê? Ó, continuidade, você fala, por isso, aqui, ó, uma parte é o caixa, mas uma parte aqui, ó, pode ser uma provisão, né? Depreciação, né? Pode ser aqui, ó. Né? Devido a esse princípio da continuidade aqui, você fala, cara, eu tenho o quê? Amortizações, depreciações, eu tenho férias, tem um monte de coisa que eu preciso já... Não, férias já é coberto aqui, né? Na competência aqui. Mas o que acontece? Nessa continuidade, você fala, cara, eu preciso repor meus ativos. Então eu preciso dar uma reservinha aqui para o meu caixa. Por isso que eu quero tirar o caixa inteiro, mas fala, cara, você não vai poder tirar o caixa inteiro. Você vai ter que tirar só essa parte verdinha aqui, ó. Por quê? Porque daquilo que você está vendo, você fala, ó, tem uma parte, né, que realmente você vai receber defasado daquilo que você vai
você vai receber defasado daquilo que você vai ter que desembolsar. Tem uma parte aqui de confrontação de receitas e gastos, que você fala, meu, eu sei agora se eu tenho lucro ou prejuízo naquela operação, certo? Por isso que a gente chama de lucro bruto, sem outros refinamentos aqui. Mas quando a gente vai refinando, a gente vai olhando aqui, ó, a princípio da continuidade, tem o tal do lucro líquido, tá certo? Isso aqui, gente, só tem um outro princípio que eu gostaria de relembrar aqui, que vocês viram, que é o princípio do quê? Da entidade, né? Vamos colocar aqui, ó. Entidade. Entidade. Na entidade, gente, a gente sabe que o dono e a empresa têm finalidades diferentes. A empresa, ela quer o quê? Ela quer continuar sobrevivendo. O dono, o que ele quer? Ele quer o caixa inteiro. Eu quero, né, toda a liquidez. Então, você percebe que são, olhando no limite, sempre a gente olha no extremo, certo? No extremo, entre aspas, aí do egoísmo, certo? Se a gente estiver no extremo do egoísmo, você fala, cara, a parte mais racional nessa briga, o que arbitra, né, o que dá base para essa conversa, esse debate aqui, é o quê? Você fala, cara, peraí, a empresa quer continuidade, o dono quer liquidez. Você fala, não, por isso eu preciso calcular o lucro e retirar o lucro, né? E para o cálculo do lucro eu preciso olhar para esses pré-requisitos aqui. Não é verdade? Então, só para a gente lembrar que isso não é o quê? A situação da continuidade ela é tão séria que eu vou colocar, por exemplo, a depreciação, né? A depreciação, né? Depreciação de um ativo, né? De um ativo imobilizado, que você vai fazer o quê? Este imobilizado, né? Você vai pagar de repente, sei lá, 2 milhões por ele, ó. Eu vou pagar 2 milhões por ele, ó. 2 milhões por esse imobilizado. Tá legal. Só que o que acontece? Esse imobilizado, eu vou precisar, né? E aí ele vai gerar o caixa, etc. Mas ele vai fazer, ó, a depreciação, e aí eu vou dizer que esse cara tem a vida, para fazer uma conta redonda, de 5 anos. 5 anos de vida útil, e isso implica, né, com valor residual, não, e também, né, não implica não, peraí. E valor residual igual a zero. O que a gente ia fazer? Putz, a gente ia pegar, por causa disso, falar, ó, qualquer fluxo de caixa da operação que fosse, né, o ano 0, o ano 1, 2, 3, 4, 5. Eu ia acrescentar uma despesa, né? Que despesa que é essa? Eu preciso repor esses 2 milhões lá na frente? Não preciso? Eu preciso fazer, entre aspas, uma poupancinha. Tá vendo aqui que eu estou deixando aqui no caixa? Uma poupancinha para que eu possa repor 2 milhões lá na frente? Se é 5 anos de vida útil, quanto que por ano eu preciso então colocar e fazer essa poupancinha? Deixar, né, como se fosse uma saída de caixa, sendo que ele não é uma saída de caixa, é só uma gordura que eu deixo aqui, ó, para que eu possa calcular o lucro, ou seja, você pode só tirar o verdinho, você não pode tirar este vermelho aqui, porque ele é por causa da minha depreciação, por exemplo. Quanto que eu preciso deixar aqui de depreciação? Vamos fazer um cálculo de depreciação por esses 5 anos? Né? Se o valor do imobilizado é de 2 milhões, quanto que é o valor da depreciação, gente? Faz o cálculozinho aí para mim. Vamos ver o racional aí. Como é que é, senhor? Quanto que eu preciso fazer de provisão de depreciação por ano, né? Sendo que o imobilizado é de 2 milhões.
para que no final do quinto ano eu possa repor, né? Eu tenha essa poupancinha aqui de 2 milhões. Vou tentar aqui, senhor. Tô com a HP na mão. Vamos ver se sai. Uhum. Vamos ver se sai. Quanto que seria? Não, sem considerar taxa de juros, sem considerar nada. Depreciação linear, tá? Calma que eu acho que eu me perdi então aqui, senhor. É? Posso dar uma ajudada? Né? Aqui, ó. Opa, por favor. Opa! Valeu. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. 2 milhões. Se é 5 anos que eu preciso, né? 2 milhões dividido por 5. Tá vendo? Ah, então são o quê? Agora 2 milhões dividido por 5, 400 mil, né? 400 mil por ano. É como se eu Isso. tivesse uma despesa aqui, ó, de 400 mil, ó. Vou colocar aqui, mil, tá? Então, 400 mil, ó, por ano de depreciação. 400 mil aqui, ó. Tá vendo? 400 mil. Porque no final, se eu tenho, ó, tá vendo que eu tô deixando, como se fosse uma saída de caixa, não é? É como se fosse uma saída de caixa. Mas o que tá acontecendo, gente? É como se fosse uma saída de caixa, mas ele está dentro do caixa. Ah, então é essa a situação da provisão, né? Da continuidade, ter a provisão lá, para poder calcular o lucro. Quanto que eu posso tirar do lucro? Você fala, cara, né? Esses 400 mil você tem que deixar na empresa. Não tem jeito, né? Se você quiser ter continuidade. Então, só para a gente dar uma olhada, o quanto que lá no caixa vai acontecer, ó. No primeiro ano, no caixa vai ter o quê? 400, 400, mais esse 400 do segundo ano dá o quê? 800. 800 mais esse 400 desse terceiro ano dá 1 milhão e 200. 400 mil mais esse 1 e 200 acumulado, tá? Isso aqui, caixa acumulado, tá? Acumulado, eu vou ter o quê? 1 e 600. E no quinto ano, eu já tenho o quê? Acumulado os meus 2 milhões. Meus 2 milhões para eu poder repor, né, e continuar operando, continuar trabalhando. Ver se vocês concordam, né, desse tipo de cálculo da minha depreciação nessas condições aqui, ó. O que é o valor residual zero? É porque eu não tem valor assim, porque às vezes eu posso vender uma parte, né? Você vai falar valor residual, sei lá, de 500 mil. Ah, então eu ia pegar 500 mil aqui, como, né? Eu vou vender esses 500 mil, então fica 2 milhões de menos 500, que é 1 milhão e meio, 1 milhão e meio dividido por 5 anos. Então ia dar 300 mil por ano, para ter 1 milhão e meio no final. Mas aonde que vai estar esse 1 milhão e meio? Aqui no caixa, tá vendo? Aqui no caixa. Tá claro essa situação, gente? Né? Foi para conta? Tranquilo, senhor. Não Tranquilo? tinha do o raciocínio, mas agora foi. Agora foi? Beleza? Então, ó, obrigado, viu, Gustavo, né? E pelos feedbacks aí que a gente é sempre importante a gente saber. O que acontece, gente? Tem uma situação que a gente pode ver assim, falar, beleza, isso aqui é olhando para uma parte da depreciação, mas vamos olhar para o resultado, né? O resultado, vamos calcular esse lucro aqui, né? Então, como que a gente pega e calcula esse lucro, né? Não é por meio da demonstração de resultado. Resultado é a forma mais abrangente, né? E de falar lucro do exercício pela DRE. E pela DRE, olha só o que acontece. Eu como sou bastante visual, gente, então eu vou pegar e fazer em termos de diagrama, tá bom? Né? Então, ó, olha isso, que a gente começa aqui, ó.
A gente começa um diagrama. Acho que não saiu bom aqui, peraí, mas eu vou colocar aqui, ó. Aqui o diagrama começa aqui, ó. Ups, tá? E aí eu vou chamar esse diagrama aqui, ó, que eu preciso. Deixa eu arrancar essa página aqui, gente. Ficou muito ruim, né? Aqui, ó. Certo? Você tem esse diagrama que é a demonstração de resultado de exercício. Demonstração de resultado do exercício, tá? E a partir dele, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Vou colocar uma retinha aqui, ó. E aí fica bacana. Você começa, toda empresa começa com uma coisa chamada receita. Receita. E aí você tem o quê? Da receita, você tem. Aí vamos colocar desse tamanho aqui, ó. Beleza? Ó. Receita. Aí da receita, vai ter uma coisa chamada custo de produto. Vamos colocar uma empresa industrial, tá? Né? Vamos colocar aqui, ó, um custo de produto, né? Custo de produto que você vendeu. Então, eu tiro lá do estoque, certo? E tenho o custo daquilo que eu vendi. E a partir disso, eu vou ter um outro carinha aqui, ó, chamado quem? Né? Então, aqui, ó, custo do produto vendido. Aí aqui eu vou tirar uma primeira linha que dá o resultado aqui, né? Que resultado? Resultado bruto. Bruto. Certo? E aí, gente, vai ter um monte de despesa aqui, ó, né? Que a gente vai chamar essas despesas aqui, ó, para eu poder operar, né? Que eu chamo de despesas operacionais, certo? Tirei despesa operacional, o que vai rolar? Você fala, cara, né, a próxima linha é o tal do resultado. Que resultado é esse? Resultado operacional. Operacional, tá? Resultado operacional. A partir do resultado operacional, tá vendo que pode ter despesas que são despesas de juros, despesas financeiras lá, que não são operacionais? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, despesas não operacionais. Operacionais. E aí também a gente tem quem? Né? Vai ter, sabe que é aquela poupancinha que você está fazendo? Né? Você pode às vezes fazer uma aplicação, mas que não tem a ver com a operação. Então você pode ter uma receita não operacional também, receita de juros. Tá bom. Disso aqui eu vou ter uma outra coisa chamada o quê? Chamada um outro resultado. Então, da operação, tem tudo que não é operacional aqui, ó. Mas o que eu vou chegar? Eu vou chegar no resultado antes de impostos. Impostos. Do resultado antes de impostos, sabe o que eu posso fazer? A provisão para os impostos, né? Ó. Então aí, ó, vou ter aqui uma provisão para os impostos. Provisão para os impostos. Impostos. Certo? E depois das provisões para os impostos, finalmente eu chego no resultado, se for positivo, no lucro líquido ou no resultado líquido. Tá certo? Então, basicamente, é isso aqui. Gente, né? Vê se esse negócio aqui tá fazendo sentido. Vamos dar uma olhadinha, né? Só para a gente revisar aqui a nossa conversa. Aqui que eu tô olhando para a régua da minha filha aqui, ó. Que eu dei uma pegada na régua do Mickey aqui. Beleza? Olha isso, né?
Receita. Receita é verdinho porque está entrando na empresa, na verdade, ó. Dessa receita, com base nessa receita, quem que eu tenho? Custo do produto vendido. Ó, eu tenho o custo do produto vendido. Isso dá quê? Dá o quê? Dá um primeiro resultado. Então vamos deixar esse resultado. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, ó. Vou colocar aqui em lápis aqui, ó, né? Dá um resultado, ó. Esse que é o resultado bruto. Mas aí existe o quê? Mais despesa. Tá vendo essa despesa? Ela sempre está reduzindo, né? Está reduzindo aqui, ó, né? Da receita do 100% lá cravado 100%, vem reduzindo aqui para dar o quê? Despesas operacionais dá o resultado operacional. Aí eu posso ter uma despesa não operacional aqui, ó, pode ser com juros, pode ser com qualquer outra coisa. E também pode ter uma receita com juros também, né? Receita não operacional aqui, ó. Os únicos que crescem aqui são os verdinhos, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? O resultado, né? Resultado antes de impostos. Aí depois a gente vai ter uma provisão para impostos até que você chega no resultado o quê? No resultado líquido aqui embaixo, certo? No lucro líquido aqui, ó. Lembra que, ó, aqui, ó, eu estou olhando para despesas, dentro dessas despesas aqui, eu estou olhando para o quanto que eu posso tirar da empresa sem prejudicar a empresa. E aí, dentro dessa brincadeira, eu posso ter uma situação de quem? Dentro da despesa operacional, sabe o que existe? Existe a tal da, que faz parte da operação, é a depreciação, certo? O que é a depreciação? Né? Você fala, putz, olha que interessante. A depreciação, aqui no nosso caso, lembra que a gente tinha o quê? Era um investimento de 2 milhões, não era? 2 milhões, né? E aí, assim, a depreciação em 5 anos, né? Depreciação em 5 anos, ou seja, né? Quanto que a gente colocava? Ó, despesa de depreciação, despesa de depreciação, que é uma despesa operacional, tá vendo? É igual a quanto? 400 mil? 400 mil? Não é isso? Essa despesa aqui, ó, de depreciação, ó. Só colocar aqui no quadradinho, ó, essa depreciação aqui. Não é isso? Mas sabe o que acontece, gente? Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha qual o impacto disso nos impostos, né? Vamos dizer que aqui, ó, o resultado antes de impostos aqui, ó, ele esteja dando quanto? Né? Ele esteja dando 100 mil aqui, ó, 100 mil. Né? E aí, os impostos, a provisão para impostos com base disso aqui, ó, eu tenho o quê? 34%, tá? Então, provisão para impostos é igual a 34% sobre o quê? O 100 mil aqui, ó, né? Vezes os 100 mil. 100 mil. O que está acontecendo? Isso aqui está dando o quê? 34 mil, não é? Ó, 34 mil aqui, ó. Menos 34 mil. Quanto que é o resultado líquido que está dando aqui, gente? Né? Esse exemplo hipotético. 100 menos 34, 100 mil menos 34 mil dá o quê? No final das contas, 66 mil de resultado. Só que agora, deixa eu te perguntar uma coisinha. Isso é por causa da despesa de depreciação, não é? Aqui, ó, ele chegou em 100 mil aqui embaixo, tá? Essa despesa aqui, ó, tá vendo? Aqui tá fora de escala, tal, mas essa despesa de depreciação, né, é de 400 mil. Você concorda que por causa dessa despesa aqui, eu estou reduzindo, tá vendo? Eu estou reduzindo o meu resultado antes de impostos aqui, ó. O meu resultado antes de impostos aqui, ó, está sendo reduzido por causa da depreciação. Tá vendo, ó? Porque se não tivesse ela, eu estaria 400 mil a mais aqui, mas aqui, ó, opa, ele,
né, diminui. Se a gente falar, pô, né, o quanto que eu estou deixando de pagar de impostos por causa da depreciação. Quanto que eu estou deixando? Vê se você concorda comigo. Ó. É 400 mil, que devia estar mais aqui, tá vendo? Ó? Ao invés de 100 mil, ele estaria aqui. 100 mil mais 400, né? Por causa da despesa da depreciação aqui. Né? 100 mil mais 400, o que que acontece? Seria isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Né? 100 mil mais 400 mil, certo? Então eu estou deixando de pagar quanto aqui de imposto? Né? 400 mil vezes 34%, vê se vocês concordam comigo, vezes 34%. Por quê? Porque essa parcela aqui, ó, ao invés de eu pegar e pagar de impostos, né, eu estou tendo um benefício fiscal. Estou deixando de pagar 400 vezes 34. 400 vezes 34, a gente faz essa conta aqui para mim, né? 400 vezes 34 vai dar uns 130, é isso ou não? Né? 400 mil vezes 34%, ou vezes 0,34, né? Vê se vocês puderem me ajudar. 136 mil, senhor. 136 mil? Então, ó, eu estou deixando de pagar de impostos 136 mil, porque o meu resultado, ao invés de ser 500 mil, foi 400. Então, eu estou deixando daqui o benefício fiscal. 136 mil. Gente, espera só um pouquinho. Se eu estou deixando de pagar 136 mil, a depreciação não é 400, é 400 menos... Quer dizer, a depreciação é 400, tudo bem? Mas o custo efetivo para a empresa é 400 menos, né, aquilo que eu estou deixando de pagar. 400 menos 136, que está dando, sei lá, 264. Ah, cara, peraí, é com isso que eu começo a justificar o quê? Mais projetos, porque o fato de eu ter depreciação, mais projetos de investimento, porque esse projeto de investimento, qual é o custo dele, né, para ter depreciação? 400 mil por ano. Não, por causa do benefício fiscal, você fala, cara, eu tenho o quê? 400 menos 136 mil é 264 mil por ano, e não 400 mil. Então esse investimento, percebe que ele começa a ficar viável por causa do benefício fiscal? Tá certo? Obrigado, Liniz. Né? Eu vi o cálculo agora aqui. Tudo bem? Então, se é isso, gente, né, com base nesta situação, a gente pode começar a olhar para o problema, né, visto essa situação, para o problema 17, né, do capítulo 17, perdão, né? Esse problema número 2 aqui. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Dúvida, por enquanto, né, sobre este raciocínio que a gente montou aqui, ó. Tá certo? Obrigado, valeu. Valeu, Lini. Deixa eu ver. Alguém que tiver com dúvida, tá? Né? Fiquem à vontade aí para a gente conversar. Ó, se isso é uma verdade aqui, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou virar a página, né? Deixar aqui recolhido para o lado e vou ler. Então, a primeira vez que eu vou ler, eu vou ler com a tela inteira, tá? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. A Honda e a GM estão competindo pela venda da frota de automóveis para uma locadora de veículos, a Hertz. As políticas da Hertz, ou Hertz, a respeito de seus veículos para locação, inclui o uso da depreciação pelo método da linha reta, ou seja, né, constante aí durante o período, e venda dos mesmos após 5 anos de uso.
Tem valor residual aqui, né? Mas vamos ver. A Hertz espera que os bens tenham valor residual nulo, ou seja, vende por nada, vende por centavos, aqui e pronto. Né? Essa é a política da Hertz aqui. Ela, Honda e GM querendo colocar uma frota para a Hertz, e a Hertz fala, meu, beleza. O que acontece? Eu preciso dar uma olhada na depreciação, né? Pelo método da linha reta, e que a frota de 25 automóveis gere 100 mil por ano. Tá vendo? Esse gere 100 mil por ano é gerar aqui, ó, né? Gere de forma, deixa eu ver, em termos de lucro antes de imposto de renda, tá? Então, ó, 100 mil antes de lucro de imposto de renda significa 100 mil, ó, resultado antes de imposto aqui, ó, 100 mil, tudo bem? Essa é a nossa brincadeira aqui, ó. Então tá bom. A alíquota de imposto de renda é de 34% e o retorno exigido total pela empresa é de 10% ao ano. Então, a adição da nova frota não aumentará o risco da empresa. E as letras do Tesouro, ou seja, né, título livre de risco, né, estão cotadas a 6% ao ano. Aí a pergunta é, qual o preço máximo que a Hertz deveria estar disposta a pagar pela frota de automóveis? Olha que coisa bacana. Legal? Ele dá uma série de informações aqui para a gente tentar montar o fluxo de caixa. E a minha parte principal com vocês é eu gostaria de pegar e saber e ajudá-los a montar um fluxo de caixa. Porque a coisa mais, o que vai precisar na vida é a gente sempre saber montar fluxos de caixa. Tá certo? Então é isso que eu vou querer fazer isso aqui. O que é montar fluxo de caixa? Primeiro eu vou fazer aqui na unha, na mão, tá? E para a gente ver como que a gente traduz um contrato, como que a gente traduz lá do mundo, dos contratos mesmo. Isso aqui é um contrato, né? Analisando os contratos, como que a gente traduz do juridiquês lá que tá para o quê? Um fluxo de caixa que o administrador possa olhar para isso e falar, meu, putz, isso aqui é uma coisa bacana. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse problema, então, ó, a Honda e a GM estão competindo pela venda de uma frota de automóveis. As políticas da Hertz a respeito de seus veículos para locação incluem o uso da depreciação pelo método da linha reta e a venda dos mesmos após 5 anos de uso. Opa, então peraí. Eu já comecei a olhar para o meu fluxo de caixa, né? Olha aqui, ó. O meu fluxo de caixa é isso aqui, ó. Primeira coisa, eu traço aqui, ó, né, o tempo, faço aqui 0, deixa eu ver, aqui é 5 anos, mais ou menos aqui, gente, é isso? Peraí. Se fosse dividir aqui, mas não é. Peraí, 1, 2, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, ó, mais ou menos isso aqui, ó, né? Ou seja, o year mais 0, y mais 1, y mais 2, y mais 3, y mais 4 e y mais 5. Tudo bem? Ó? Do ano 1 até o ano 5. Então aí o que acontece? A Hertz espera que os bens tenham um valor residual nulo, né? E que a frota de 25 automóveis gerem 100 mil, 100 mil em termos de lucros antes de impostos. Tá certo? Então, ó, se eu estou gerando 100 mil aqui, ó, a partir do primeiro ano, então eu vou o quê? Gerar fluxos de caixa positivos para a empresa de 100 mil reais, é isso? Ó, aqui, ó, né? De 100 mil dinheiros aqui, ó. 100 mil por 5 anos. Não é verdade? Agora, o que acontece?
a alíquota de imposto de renda é igual a 34%. Se a alíquota de imposto de renda, então, ó, vamos dar uma olhada, ó, a alíquota de imposto de renda é como se eu estivesse colocando o quê? Uma saída aqui, ó, de imposto de renda. Sobre 100 mil, não é verdade? Ó? O que está dando? 100 mil vezes 34%, certo? Vezes 34%, está dando quanto? Né? Está dando aqui os meus 30 e tantos mil, né? 34 mil aqui. Ó. Tá legal? 34, então, de verdade, está me sobrando aqui por ano, lembra? Né? Daqui é provisão para imposto de renda, né? Então, deixa eu colocar IR aqui, ó. De preto está o IR aqui. Imposto de renda. Tá certo? Alíquota de imposto de renda. Tá bacana. Aí, o que acontece? Tá 100 mil menos 34, tá dando quem? Né? Esta diferença aqui, ó, do 100 mil menos 34, tá dando um lucro líquido aqui, ó, de quanto? Tá dando um lucro de 100, de 100 não, de 66, né? 100 menos 34 dá 66 aqui, né? 66 mil por ano aqui, não é? É isso que está acontecendo. Vamos tentar investigar mais. Vamos mais a fundo. O retorno exigido total pela empresa é de 10% ao ano. Então, ou seja, eu vou pegar todo o resultado aqui do fluxo de caixa e trazer aqui, ó, trazer para valor presente a 10% ao ano. Não é isso? E aí acontece o seguinte, existe aqui, dessa brincadeira, um carinha, lembra que é a tal da despesa de depreciação? Qual que é a despesa de depreciação? Você fala, putz, a despesa de depreciação é em cima do investimento. Né? O que ele está dizendo? Ó, 5 anos que é a depreciação, não é? Mas então é em cima do quê? É em cima de um tal do investimento que eu preciso fazer aqui, ó. Este investimento aqui, né, que é uma interrogação, né, este investimento aqui, investimento que eu preciso fazer, ele vai se amortizar, ou seja, ele vai precisar de 5 anos aí para acontecer, não é verdade? Então, olha isso. Independente aqui, né? Então, é 5 anos. Você concorda comigo? 5 anos? 5 anos é igual a 1 sobre 5, né? Da depreciação. 1 sobre 5 do investimento, certo? Do investimento. Que é igual a 1 dividido por 5, não é 0,20? É igual a 0,20 do investimento. Do investimento, certo? Do investimento ao ano. Daqui é a depreciação. Depreciação. Então, dessa depreciação, então, ó, 20% ao ano está aqui, ó. Opa, né? Todos os anos vai ter uma depreciaçãozinha lá. E em cima de quem? Em cima desse investimento, que eu não sei ainda quando que é, mas é de 20% aqui, ó. 20%, né, ao ano que ele está rolando. Só que agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Desse 20%, ele não custa exatamente 20%, porque vai ter uma coisa chamada benefício fiscal, né? Ah, então, peraí. Né? Feito essa situação, eu tenho o quê? Um benefíciozinho fiscal, ou seja, né? Eu pago um imposto de renda, mas aqui, ó, tem como se fosse uma entradinha de caixa, tá vendo? Ó? Essa entradinha de caixa é o tal do benefício fiscal, ó. Benefício fiscal. Então, se é o benefício fiscal aqui, por quê? Porque eu estou pagando menos imposto de renda que eu devia. Mas por quê? Por causa dessa depreciação aqui, ó. Então, esta seta aqui, eu não sei se está dando para enxergar, eu vou destacar essa seta aqui, ó, é o tal do benefício fiscal, certo?
Que essa seta, na verdade, ela ocorre o que, quando? Ela ocorre todos os anos, né? Porque aqui, ó, todos os anos aqui do meu projeto aqui, ó, né? No meu projeto, tá certo? Ó, benefício fiscal está acontecendo no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto e no quinto ano. Eu estou deixando de pagar imposto de renda para o governo, uma boa parte lá, por quê? Porque eu estou fazendo, né, um benefício fiscal aqui. Agora, beleza, só que esse benefício fiscal, né, tudo isso tem que trazer a valor presente, não tem? Taxa que eu vou fazer para trazer o benefício fiscal? É a taxa da atratividade da empresa ou é a taxa do governo, entendeu? A taxa que o governo está abrindo mão aqui, né? Ah, então peraí. Esse benefício fiscal não é pela taxa do projeto da atividade, mas eu vou fazer de uma forma conservadora, trazendo ele o quê? Trazendo ele para o valor presente a 6% ao ano, tá bom? Então é isso que eu quero. Ele tá lendo aqui. Eu estou tentando montar. Eu sei que ficou uma bagunça esse negócio aqui. A gente vai colocar isso direitinho no Excel, tá? Mas você percebe o que que é, né? Ó, vem positivo 100 mil, aí tira 34 mil, ou seja, dá o quê? 66 mil, né? 66 mil aqui de lucro. Tá bom. Mas existe uma coisa chamada o quê? Né? O, o pagamento de imposto de renda, né? Então, aí, ó, paguei imposto de renda de 34 e de 66. Mas tá bom. O que que acontece? Tem a depreciação. Essa depreciação permite eu calcular o quê? O benefício fiscal. E aí esse benefício fiscal vai ajudar esses 66 mil aqui que está sobrando, né? Ó, esse benefício fiscal aqui vai ajudar eu olhar e você falar, cara, eu estou deixando de pagar essa grana. Se eu estou deixando de pagar essa grana aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou olhar o quanto que é o máximo, então, de investimento que eu posso fazer. Porque eu aumento esse investimento. Porque, ou seja, se eu estou aumentando os fluxos de caixa, vou aumentar o meu investimento. Vê se vocês concordam comigo. Ó, vamos dar uma lida aqui de novo. Ó. Qual o preço máximo que a Hertz deveria estar disposta a pagar pela frota de automóveis? Tá certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Primeiro, transcrever o problema, o que a gente vai transcrever aqui. Calcular o valor presente das operações, né? O quanto que essa operação aqui gera de valor presente. Equacionar o valor presente do benefício fiscal. Aí que eu vou pegar, né? A soma dos investimentos vezes da depreciação vezes a alíquota de IR. E aí depois calcule o valor do investimento. E aí você consegue, putz, matar a pau, né? Qual que é o valor, né, do investimento. E aí ele está pedindo em módulo com duas casas decimais aí o quanto que você está calculando, tá certo? Né, o quanto que está sendo essa nossa brincadeira aqui. Então, gente, eu peço aqui para a gente... Espera só um minuto aqui. A gente possa fazer essa planilha, tá? Eu vou planilhar, mas traduzindo esse fluxo de caixa, tá certo? Vamos traduzir esse fluxo de caixa aqui? Então, como que a gente faz? E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Abro o Excel aqui e vamos dividir tela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou dar uma salvadinha. Uhum. Aqui, análise de viabilidade financeira.
tá bom? E aqui. Dá uma olhadinha. A primeira coisa aqui que a gente faz numa brincadeira dessa, deixa eu só tirar aqui para vocês, né, no nosso radar aqui, a gente montar a nossa planilhinha. Tá legal? O que que eu gostaria de fazer com vocês aqui? Peraí. Só tirar para cá. E colocar a transcrição dos nossos dados, né? Então, aqui, ó. O que acontece aqui? Ó? Primeira coisa que eu vou querer fazer, né, é a taxa da dívida, né? Então, assim, o rate, né, da dívida é igual a quanto, né? Alíquota de imposto de renda, quanto que é? Eu quero a taxa livre de risco, né? A taxa livre de risco, certo? Que é a taxa do governo. A taxa de retorno da empresa, né? Exigida da empresa aqui, da empresa. Tá? Eu quero também saber, ou colocar aqui, a depreciação ao ano. Tudo bem? E aí, com base nisso, o que que a gente vai fazer? Ó, deixa eu só fazer aqui. Eu estou só tentando estruturar uma planilha para a gente colocar os dados aqui primeiro, né? Tudo bonitinho. E, e a partir daqui a gente começar a fazer o nosso mapeamento. Deixa eu só colocar aqui. E no nosso caso, o nosso mapeamento aqui. A unidade de medida que eu estou usando é aqui ao ano, né? Ao ano. Né? Então aqui, ó. A alíquota de imposto de renda, isso aqui é ao ano, né? Ao ano, ao ano. Então, R da dívida, né? Da dívida. Não, isso aqui não tem nada a ver. Imposto de renda, 34%. Não apareceu dívida aqui, mas eu vou já deixar previsto aqui. Ó. 34%, né, é o quanto que é a alíquota de imposto de renda. A taxa livre de risco lá, a gente viu que era de 6%. Tá? O retorno, né, que a empresa está exigindo para os projetos dela é 10%. E a depreciação quanto que é? É 1 dividido por 5, não é? Por 5, ou seja, 20% ao ano. Vê se vocês concordam com essas deixa eu deixar bonitinho aqui, ó. Legal, ó. R da dívida, alíquota de imposto de renda, retorno livre de risco, a gente vê R da empresa, depreciação. Só estou colocando os dados aqui, né, que a gente está. Então vamos colocar, ó, resolução de A, né? Item A. Como que é a resolução do item A? A gente começa a montar o fluxo de caixa, tá bom? Então, ó, vamos montando o fluxozinho de caixa aqui, ó. Período, começa período 0, 1 e assim por diante até o 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Aí eu vou querer, assim, o que eu quero achar de verdade é o investimento inicial. Certo? É isso que eu tô atrás aqui, ó, né, do investimento inicial aqui que eu gostaria de obter. Legal? Opa. E a partir disso, você fala, meu, beleza, mas o investimento inicial, o que eu vou precisar observar aqui da minha brincadeira, né? Eu vou
olhar que existe uma coisa, depreciação ao ano, né? Depreciação, né? Isso aqui é porcentagem ao ano, porcento ao ano. E aí eu sei que existe a depreciação numérica, né? Ou seja, em grana, ou seja, depreciação em grana, em grana por ano. E que mais? Eu vou ter, depois que eu tenho a depreciação, eu tenho benefício fiscal, benefício fiscal da depreciação, certo? Né? Deixa eu colocar bem de benefício, benefício depreciação, tá certo? Vamos colocar o benefício fiscal da depreciação em dinheiro por ano, ao ano. Ó, eu só estou tentando montar, e eu gostaria que vocês observassem, que eu estou fazendo o quê? A montagem do nosso fluxo de caixa aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estou pegando os anos, né, aqui, ó, o quanto que é, a partir de um investimento inicial. Por exemplo, eu vou investir 100 dinheiros aqui, ó, tá? Eu coloco 100 aqui, 100 dinheiros nessa brincadeira. Se é 100 dinheiros, o quanto que é a depreciação? Passou o primeiro ano, né? Depreciação não é igual a 20% ao ano, ó, tá vendo? Ó? 20% ao ano lá, ó. Ah, então beleza. 20% ao ano pelos próximos 5 anos. Só dar um zoom menor aqui, ó. Tá? Vou dar um zoom adequado aqui para minha janela. Onde que ele está? Aqui some aqui os meus comandinhos, então eu preciso olhar para cá. Zoom adequado para minha janela. Gente, vocês estão conseguindo enxergar aqui ou não? Né? Se eu faço dessa forma? Se não, dá uma respondidinha aqui para mim, por favor. Dá pra enxergar sim, senhor. Tá? Obrigado, Gustavo. Olha isso, ó, depreciação, né? Eu falei que ao ano, né? Isso aqui é o acumulado, ó, 20% ao ano, acumulado tá dando o quê? 100%, né? Agora tá bom, agora mas faz isso em grana. Faz isso em grana, no caso aqui, seria quanto, né? Tá vendo? A depreciação aqui, ó, né, 20% é negativa, né? Então o que é? É o investimento, certo? Que é negativo sempre, por definição. Investimento vezes o quê? A depreciação lá que está por ano aqui. Opa, volta. Né? Aqui, ó. Todos os anos. E aí, esse 100 mil a gente pegou e colocou já lá? Falou, não, tá aqui porque né, a gente está fazendo um exercício aqui. Né? Fazendo um primeiro exercício de entender o problema e tentar montar o problema aqui. Ó. Deixa eu colocar, fazer separador de milhar. Deixar zero casa decimal. Não, vou colocar duas casas decimais aqui, vai. Duas casas decimais. Ó, tá vendo? Porque ele está negativo. Agora dá uma olhadinha. O que acontece? A partir do momento que eu tenho deixa eu ver, esta condição de, ó, se eu fiz investimento de 100, né? Se fosse 100, a depreciação seria de 20% ao ano. Tudo bem? Despesa de depreciação. Só que eu vou ter um benefício fiscal, não vou, ó. Por quê? Porque eu vou tá deixando de pagar o benefício fiscal, esse amarelinho aqui, ó, tá vendo? Eu estou deixando de pagar imposto de renda. Então, o quanto que é o benefício fiscal? De verdade, não é, ó, é o quanto que eu estou deixando de pagar, ó, é o 100, é o 20, né, o 20% ao ano, vezes quem? Vezes a alíquota de imposto de renda. Vê se vocês concordam. Né? Então, eu estou deixando de pagar 6,8 aqui, só que esse 6,8, eu estou deixando de pagar, então é uma economia, ele tem que ser o quê? Positivo.
positivo, ele não pode ser negativo. Então, deixa eu só colocar aqui para 2 casas decimais, ok. Então, eu vou... Por isso que é importante montar o fluxo de caixa antes aqui, porque o Excel, putz, ele não vai entender o que você está querendo. Então, aqui sim, ó, tá vendo? O benefício fiscal é positivo. Então, ou seja, se aqui a depreciação é negativa, eu coloco aqui, ó, menos na frente aqui de cada um, ó, dá 6,8 aqui. Eu estou tendo de benefício fiscal. Ou seja, não estou pagando 20 lá de depreciação. Essa depreciação aqui, de verdade, eu estou pagando 13, né? E não pagando 12, né? 20 aqui de depreciação. Tá certo? Então, ó, depreciação é 6,80 por ano que eu estou economizando. Tá certo? Agora, se eu tenho isso aqui para os anos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu vou centralizar esses números para eles ficarem mais bonitinhos aqui, ó. Né, para o ano 1, 2, 3, 4, 5, eu quero trazer isso para o valor presente, não é? Porque, ó, tá vendo? Esses carinhas aqui, ó, todos esses em amarelo aqui, eu preciso trazer no valor presente. Então, vamos lá, né? Eu vou chamar aqui de valor presente do benefício fiscal da depreciação. Isso o que é? Valor presente é grana, né, gente? É grana, aqui, ó, em grana. Quanto que é esse benefício fiscal? É isso que eu estou querendo saber. Então, essa grana aqui, deixa eu colocar um benefício fiscal aqui em verdinho, né? Vai ser o valor presente. O que é o valor presente? É o valor presente. O que ele está pedindo? A taxa. Qual é a taxa que eu uso para trazer o benefício fiscal para o valor presente? A taxa do governo, né? Ó, 6%. Eu trago a taxa do governo, os períodos, 5 períodos, não é? Ó? 5 períodos. Qual é o pagamento? Né? O pagamento é 6,80 por 5 períodos, não é? Valor futuro, valor residual igual a zero, né? E do tipo fim de período. Tá legal? Então, feito isso, olha isso. O valor do benefício fiscal, tá vendo que aqui, ó, o Excel, porque tá dando tudo positivo aqui, ó, ele vai dar o quê? Negativo. Mas o valor do benefício fiscal, eu sei que ele é o quê? Positivo. Então, eu coloco menos aqui de novo. Tá certo? Gente, eu queria só mostrar uma coisa, que a importância de a gente fazer esse fluxo de caixa, né, com... no Excel não, na pedra primeiro, né? Ou seja, eu fazer aqui, ó, olhando para o que exatamente está acontecendo na empresa, do que olhar o quê? Do que só ficar fazendo planilha Excel sem montar o fluxo de caixa. Sabe por quê? A gente já teria errado em 2 lugares. Ou teria errado aqui, né, no benefício fiscal da depreciação, ou teria errado aqui no valor presente do benefício fiscal. Em 2 lugares aqui é um perigo a gente pegar e errar essa brincadeira. Tá certo? Então tá bom. Mas esse benefício fiscal, lógico, vai ser, só vai acontecer se eu tiver lucro, né? Então, ó, lucro antes do imposto de renda de 25 autos, né? 25 automóveis. É isso que vai rolar? Autos. Né? Então, olha isso. 25 automóveis, eu vou pegar... Quanto que eles vão me gerar por ano mesmo? 100 mil, não é? Ó? 100 mil. Opa, peraí, deixa eu só colocar aqui para baixo, gente. Né? Já todas as linhas com a mesma formatação. E aí a gente coloca aqui, ó, pronto. Mesma formatação. Aqui e foi para conta. 100 mil, né?
Ó, 100 mil durante 5 anos, não é isso que a frota tá prevista gerar para a empresa? Da Hertz lá? Ah, então ela vai gerar 100 mil de lucro antes de impostos lá para a Hertz. 100 mil aqui. Putz, beleza. Se ela está gerando 100 mil, o que está acontecendo antes de impostos, né? Ela vai ter que pagar os impostos. Eita, aí agora ficou pequeno, peraí. Né? Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Antes dos impostos, ela estava rendendo o quê? Né? A operação está rendendo 100 mil. Só que agora tem a provisão, né, para impostos. E impostos, provisão para os impostos, que a alíquota a 34%, né, que é a nossa provisão. O que é? Sobre os 100 mil, é o quê? 34%, ó, olha isso. A alíquota é de 34%, não é? Ó, 34%. Beleza? Travei 34%. Tá vendo que deu 34 mil positivo? Só que a gente, provisão para imposto, lembra da nossa forma de interpretar aqui, ó? Provisão para imposto, ele reduz o lucro, não é? Ó? Ele reduz. Então, o que acontece, ó? O imposto de renda aqui, ó, provisão para imposto aqui, ó, ele é negativo em todos os anos. Ah, então aqui eu preciso corrigir aqui, ó, 34 é menos 34 mil. Não é verdade, ó? Menos 34 mil para todos os anos. Ó, provisão para imposto de renda, menos 34 mil. Está gerando 100 mil e está o quê? Opa, peraí, volta. Né? E está o quê? Ó, gerando 34 mil de imposto por ano. Então, ou seja, qual é o próximo passo? Calcular o lucro líquido, né, gente? Ó, aqui, ó. Isso aqui dá o tal, ó. 100 mil resultado antes de imposto, 34 mil de imposto e dá o lucro líquido aqui, né? No caso lá dando 66, não é verdade, ó? Lucro líquido. Ou resultado líquido, né? Lucro líquido. Dinheiros ao ano, né? Dinheiro ao ano. Tudo bem? Quanto que é essa brincadeira? Aqui, ó, para a gente manter o padrãozinho bonitinho. V, não é isso aqui, ó? 100 mil menos o 34, certo? Dá 66 mil aqui, ó. Para todos os anos. Estamos entendendo aqui, né, a montagem do fluxo, tudo bem? A gente está fazendo exatamente o que a gente fez aqui, ó. Né? A gente está falando, ó, 100 mil menos 34 mil está dando 66 mil de lucro líquido. Esse lucro líquido eu vou trazer para o valor presente, não é verdade? Ó, né? Então, eu vou ter o valor presente do lucro líquido. Ó. Valor presente do lucro líquido. Ou seja, aqui, ó. Ops. Quanto que é esse valor presente? É só pegar essa brincadeira aqui, ó. Vê se você concorda. O valor presente, né? VP, de quem? Da taxa. Né? Que taxa que eu trago? Ah, taxa da empresa. Tá vendo que eu estou usando o quê? O R da empresa aqui, ó. Taxa da empresa. Taxa da empresa. Número de períodos. 5 períodos, não é verdade? Ó, 5 períodos. Qual é o pagamento aqui? Não é 66 mil de lucro por ano? O valor futuro é zero e o tipo de pagamento é final de período. Tá bom. Olha o que vai dar. Menos 250 mil. Ou seja, trazendo esses 66 mil aqui vezes 5 dá 330 para o valor presente, por uma taxa de 10%,
tá dando menos de 250 mil, mas a gente sabe que esse lucro operacional é lucro, né? O valor presente, então, ó, eu vou colocar um sinalzinho de menos para ele dar o quê? Positivo, gente. De novo, a importância da gente trazer esses valores aqui, ó. Estou trazendo esses fluxos de caixa aqui de cima para o valor presente. Está dando 250 mil. O benefício fiscal, eu estou trazendo aqui, ó, né, supondo que o investimento foi de 100 reais aqui. Ou, né, só para a gente pegar e brincar, porque fiquei tudo indexado nessa brincadeira, certo? Aqui, ó, opa, trazendo o benefício fiscal, deu quanto? Deu R$ 28,64 aqui. Mas no final das contas, o que que acontece? Você percebe que qual que é o investimento que eu preciso fazer? Não é verdade? Vê se vocês concordam comigo que é o VPL. É o valor presente, VPL, né, do projeto como um todo. Né, do projeto como um todo. Ou seja, é o dinheiro aqui no valor presente. Tá bom. Quanto que é este VPL, gente? Né? VPL, dá uma olhada. Vê se não é o investimento, né, ou o valor presente do lucro líquido, mais o valor do benefício fiscal, menos o quê? O valor do investimento inicial. Né? Aqui eu estou colocando mais porque, assim, eu já coloquei todos os sinaizinhos certinhos aqui. Putz, então peraí. Olha o que você está me dizendo. Que qual é o valor máximo que eu pagaria, ou seja, que eu investiria numa situação dessa? Ó, vê se tá fazendo sentido. Eu estou pegando as minhas depreciações, aqui ó, depreciação, coloco 20 em cima do quê? Né? Eu deixei tudo como fórmula, né? Ó. A investimento inicial, aí isso dá um benefício fiscal e isso trazendo valor presente. Tá? A mesma coisa para o fluxo de caixa das operações. As operações estão gerando 100 mil por ano ou 66 mil de lucro líquido. Trazendo 66 mil de lucro líquido dá 250 mil. Vê se vocês concordam comigo. Este valor, sem estar no benefício fiscal, quanto que era, sem considerar benefício fiscal nem nada, ó, toda essa parte aqui, ó, esse rolo aqui, ó, quanto que você estaria disposto a pagar? 250 mil, certo? Ou seja, para empatar o preço máximo que você está pedindo aqui, ó, né? Ele tá perguntando para a gente aqui, ó, qual é o preço máximo que a Hertz deveria estar disposta a pagar pela frota de automóveis? Então, era 250 a 191. Tudo bem? Só que, porque tem um benefício fiscal aqui, sabe o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai falar, ó, vamos deixar o VPL ter que ser igual a zero. O que é VPL? É trazer esse valor presente, menos o investimento, não é verdade? Ó, vê lá. Se é isso aqui, ó, então eu gostaria de pedir assim, o Excel, me ajuda aí, pô. O que você vai fazer? Vai pegar, só deixar umas corzinhas aqui para a gente ver do que nós estamos falando, né? Aqui, ó. E VPL do lucro líquido e o VPL do projeto como um todo. Né? Então, aqui, ó. VPL, qual é o preço máximo que eu tenho que pagar por ele? É zero, né? Então, assim, quer dizer, o VPL tem que ser igual a zero. Então, tem uma função aqui no Excel, ó, dados, atingir meta, teste de hipótese, atingir meta. Fixando, definindo a célula, né, do VPL para zero, qual é o valor do investimento que eu estou a fim de pagar? Ó? Vê se vocês concordam aí. Deixa eu só colocar um zoom aqui. Ó, eu estou olhando esse investimento. Ó, olha só, definir a célula 21. Quem que é a célula 21? Ó? C21 ó, é essa célula aqui do VPL. Eu vou definir ela para zero. Tá vendo?
Alterando qual? A C9. Qual que é a célula C9? É a do investimento. Tudo bem? O senhor, Excel é um negócio dos deuses, né? Putz, é muito louco, né? É muito bom, né? É muito bom. Eu estava uma vez conversando lá pelas tantas, né? Sabe, fechamento financeiro e tal. Aí, sei lá, a gente tinha pedido McDonald's, coisa bem saudável, né? Coisa de fechamento financeiro mesmo. Aí o que que aconteceu? Falei, já pensou se um dia alguém inventasse um vírus só para Excel? Entendeu? O desastre que não ia ser no mundo, né? Então, e cara, é muito louco isso mesmo, né? Vamos dar um ok aqui, ó. Quando eu der um ok, dá uma olhada que ele vai fazer um monte de cálculo para zerar o VPL aqui, ó, né? E deixar o quê? O investimento o máximo possível. Qual que é o máximo, não é verdade, ó? Só que esse investimento, por que que eu estou fazendo esse cálculo? Porque, ó, este carinha, com base neste investimento aqui, ó, vai o quê? Vai influenciar o valor presente do benefício fiscal, né? Ah, então isso influencia o quê? Influencia todo o cálculo do investimento. Então é por isso que eu estou aqui, ó. Vamos lá? E que se influencia o benefício fiscal, ele influencia o quem? Ele influencia esse VPL. Ah, então, vamos lá? 3, 2, 1, apertei o botão, observem o que vai acontecer. Tchum, beleza. Olha isso, o VPL foi para zero. Quanto que é o máximo que você pagaria por este projeto? Ah, olha que interessante. O máximo que eu pagaria é 350.625. Porque, ó, como que eu pago 350 mil? Porque, ó, 250 é o que vem da minha operação. Mas por que eu deixo de pagar? Eu deixo de pagar como é que chama? Eu deixo de pagar esse imposto. Então, putz, maravilha, ó. 250 mais 100 dá 350, 625. Tá vendo o VPL dele aqui, ó? Ó, moçada, ó. VPL dele. Tudo bem. Ó, pessoal, se eu vou dar uma salvada isso aqui, ó, isso aqui, ver se está fazendo sentido. O que que nós fizemos? Passo a passo aqui, ó. Opa, passo a passo aqui, ó. O que que nós fizemos? Montamos o fluxo de caixa, montamos a depreciação, né? Montamos o fluxo operacional, colocamos o imposto de renda, né, subtraindo, diminuindo lá para dar o lucro líquido, e aí a gente falou, putz, tem um benefício fiscal nessa brincadeira. Falamos qual é a alíquota de imposto de renda, né? Qual a alíquota para tirar o benefício? Benefício fiscal não é taxa de governo? Ah, então eu trago o valor presente pela taxa de governo, certo? E a mesma coisa eu faço aqui, ó, para a empresa. Se a empresa, a taxa de retorno dos fluxos da empresa, eu vou trazer o quê? Pela taxa da empresa. Tá certo? Então, de verdade, no final, esta brincadeira aqui, o valor do investimento que eu estava querendo saber, deu o quê? 300 em módulo, né? Mas, ó, menos 350.625,29. É isso que é o investimento. Vale a pena investir neste projeto, isso aqui. Vamos dar uma olhada como que a gente transcreve essa brincadeira lá no Moodle? Né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Pronto. Qual o preço máximo que a Hertz deveria estar disposta? Primeira coisa que a gente vai ver, ó, transcrever lucro antes de impostos. Lucro antes de impostos por ano aqui, ó, é o quê? 100 mil, né? Ó, 3 zeros aqui, ó, 100 mil por ano. Alíquota de imposto de renda, quanto que ele está colocando? 34. Ó, tá vendo o porcento aqui, ó, gente? Então, 34%. Sobre a base de cálculo. Retorno da empresa.
o retorno requerido da empresa 10%, o quê? 10% ao ano, tá vendo? Ó, retorno requerido da empresa. E retorno da taxa livre de risco é igual a 6% ao ano. Né? 10,0. Fica aqui, ó. Esse vírgula zero, o Moodle aqui aceita na boa, tá bom? Calcular o valor presente das operações. Em módulo, o valor presente das operações, aí a gente tem que ver lá, ó. As operações deu isso aqui, né? Peraí, ó, das operações 250, 191, 93. Então é 250.000, 191,93. Isso. Gente, ó, só um detalhe aqui. Não coloca na resposta, aqui, ó, 250, tá vendo? 191,93. Não coloca o ponto aqui, ó. Tá? Porque isso o Moodle não lê. Ele entende que isso aqui é uma string, né? Ele é um texto e não que ele é um número, ó. Tem que colocar sem nada, ó. 250, 191,93, né? Por que a gente coloca em módulo? Porque coloca o quê? Né? Coloca só o valor lá, tá? O valor de 250, 191,93. Beleza? Equacionar o valor presente do benefício fiscal. A gente equacionou o benefício fiscal aqui, ó, né, 20% em cima do valor. Né? Que valor que é esse? O valor de 350 mil, que a gente ainda não sabia. Na época, por exemplo, se era 100 aqui, ó, dá uma olhada. Se for 100, ó, o valor presente dá essa brincadeira. Só que, e aí dá dois reais aqui, trazendo o valor presente. Só que a gente fez um atingir meta, e isso deu o quê? Deu os 350 mil lá pra gente. Tá? Então, o valor presente do benefício fiscal é isso? 100, 443,37? Então, ó, 100, 443, não, 433,37. Certo? O que é o valor presente do benefício fiscal? É o investimento vezes a depreciação vezes a alíquota de imposto de renda. Tá vendo aqui? Gente, eu espero que ninguém fique de sub nem de exame, né, final. Mas o que acontece? Todas as minhas provas eu já coloco a equação aqui, ó, para você, uma vez olhando esse negócio, você está o quê? Você está estudando e aprendendo, né, o valor presente de cada um deles. Né? O que é esse investimento vezes depreciação vezes alíquota? É o 23.842. Só que a somatória de todos eles no presente. Ah, então é isso aqui, ó. Né? Que dá os 100.443. Calcule o valor do investimento. Então, o valor do investimento em módulo, né? Ou seja, dá 350, está aqui do lado, né? 350 mil, 625,29. Beleza? O que é o valor do investimento? VPL, tá vendo? Valor presente, né, dos N fluxos de caixa, certo? Menos o investimento. O que é? O valor máximo é quando você é igual a zero. Então, ou seja, o valor presente das operações, mais o valor presente do benefício fiscal, menos o investimento, tem que ser igual a zero. E por isso que a gente chegou nesse valor do investimento aqui, ó, esse I0 aqui, ó, a gente chegou com base nisso. Tá certo, moçada? Né? Eu sei que é complexo, eu sei que é denso, tá? Mas por isso mesmo que a gente se espalhou aqui em 2 aulas, né? Mas você percebe que aqui a gente literalmente fez o nosso fluxo de caixa. Qual é a complexidade disso aqui? Montar o fluxo de caixa. Entender o que é e montar o fluxo de caixa. Tá certo? Montamos o fluxozinho de caixa aqui. Se isso está ok, né, por favor, fique à vontade aí para abrir o microfone. Eu vou abrir aqui, como é que chama? A lista de chamada, tá? Estamos aqui em Edivânia, Jean, o Gustavo Giuliani,
o Juarez, a Juliana, o Kelvin, o Kevin, o Léo, a Linis e a Monique. Tá certo? Então, chamada aqui tá feita. Moçada, se não houver mais alguma colocação, algum ponto, eu peço, né, que a gente já parta para o nosso merecido final de semana. Professor, posso só dar uma olhadinha na Claro. questão de rapidinho, por Ah, tá favor? bom. Aqui, ó, deixa eu só colocar essa questão aqui, né? Assim, ó. Na questão ou no... A pergunta B, a pergunta B lá Ah, embaixo. pergunta B. A pergunta B é, suponha que o B, preço da frota... tá. Desculpa, eu te cortei aí. Ah, não, beleza. Não, suponha que isso aqui já é para a aula que vem, tá? A gente vai olhar para B e para C ao Uhum. mesmo tempo, tá certo? Aqui Ah, ele, tá ó, tá bom. vendo que ele já dá o preço da frota. Aqui ele estava pedindo qual é o preço máximo que você ia pagar. Agora vai falar, olha, dado o preço da frota, qual é o VPL desse projeto caso a empresa utilize capital de terceiros? Ah, então além de depreciação vai ter benefício fiscal do quê? De capital de terceiro, certo? Ah, tá. Beleza, é outro cenário, tá bom. É outro cenário, né? Então Tá. é essa situação aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente estava vendo por isso que essa revisão de contábeis, ó, depreciação ela diminui aqui. Tá vendo a despesa não operacional, juros aqui, ó? Ah, esses juros aqui, ó, por causa do financiamento, sem financiamento uma coisa. Os juros agora ele começa o quê? Diminuir. Se ele diminui, tá vendo? Ó? Ele diminui aqui, ó, ele tem benefício fiscal também. Beleza? Beleza, professor. Beleza? Gente, eu sei que, bom, espero que estejam aí. Se puder, dá uma olhada na gravação, entendeu? Vai e volta. Às vezes eu não sei exatamente o ritmo que nós estamos empreendendo aqui, se é legal ou se não é, porque assim, é muita. Essa é uma disciplina que, essa e gestão financeira, ela depende de muitas outras disciplinas, entendeu? Então, ela depende de matemática financeira, de contabilidade, de matemática, ela depende de microeconomia, ela depende de uma série de coisas de investimentos, né? Então, que a gente vem fechar aqui no curso. Então, por favor, né, fiquem tranquilos aqui. Tá bom? Então, dá uma olhadinha. Ah, legal, Liniz, né? Acho que é bastante informação mesmo, tá bom? E dessa quantidade de informação eu gostaria que a gente pudesse, putz, está muito dono do fluxo de caixa. Operação, benefício fiscal e aí investimento. Pumba, fechei. Legal? Então, benefício fiscal da depreciação. A gente vai ver outro benefício fiscal do que? Do financiamento. Combinado. É isso. Né? No final das contas, assim, é importante vocês também fazerem uma planilha. Faz uma planilha também, tentando imitar, né, aquilo que a gente está... Imitar não, né? Transcrever, fazer o exercício mesmo, para vocês até exercitarem o atingir meta, até exercitar a organização da planilha e tal, porque você pega no número e é diferente, é muito diferente mesmo. Beleza? Gente, muito obrigado aí pelo feedback, obrigado né, pela participação. A gente se fala. Espero que todos tenham um ótimo final de semana, tá bom? Um abração, gente. Boa noite. Professor, bom fim de semana, bom descanso aí, Valeu. hein? Obrigado, viu? Bom descanso. A gente se fala. Um abração, gente. Né, Lines, Gustavo, Kelvin, o Kevin, né? Bom final de semana aí. Deixa eu só ver aqui o Juarez, Edivânia e Monique, né? Fiquem